Se você acompanha minimamente futebol inglês, deve saber que por lá eles usam um termo muito popular, que é o Big Six. O conjunto dos 6 maiores / mais importantes clubes do país é composto pelo Arsenal de Londres, o Tottenham e o Chelsea, o Liverpool e de Manchester, o City e o United. Bom, outro dia eu tava lá navegando pelo antigo Twitter, que hoje é o X ou X, como você preferir, e daí eu vi que começou a fomentar uma polêmica muito grande acerca de qual seria o Big Six aqui do Brasil, se a gente fosse pontuar os 6 maiores clubes que a gente tem aqui. E aí é uma missão complicada por si só, porque a gente tem times muito grandes que estão em patamares muito parecidos, muito semelhantes. Pontuar eles já é difícil, agora ranqueá-los do 6º ao 1º, aí torna a missão mais complicada ainda, mas eu quis fazer. Só um parênteses, a gente tem o G12 já, que é historicamente há muitos anos consolidado com os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e do Rio Grande do Sul, que, assim, na minha opinião, sofreu alteração nos últimos anos. Agora, com os títulos de Libertadores do Fluminense e do Botafogo recente, acho que matou a pau e voltou a ser o G12 dessa maneira tradicional. Mas é interessante pra gente ver que é algo rotativo, não é algo fixo, que, enfim, daqui 3, 4, 5 anos pode estar mudando perfeitamente e tá tudo certo. Futebol é cíclico e faz parte do jogo. Na 6ª colocação eu já tive uma dificuldade imensa, porque, cara, eu fiquei ali muito em dúvida entre 2 clubes, entre o Grêmio e entre o Cruzeiro. Cara, o Grêmio e o Cruzeiro, 2 gigantes do futebol brasileiro, mas optei pelo Grêmio. Eu vou colocar aqui o cartel do tricolor gaúcho para você ter uma ideia dos títulos que ele ganhou, e vou puxar aqui também na minha cola, porque não tem como decorar tudo, né? Olha só, 2 vezes campeão brasileiro Série A, 1 vez campeão da Série B, 5 vezes, se eu não estou enganado, é o maior campeão da Copa do Brasil, 43 vezes campeão estadual, 2 vezes campeão da Recopa Sul-Americana, 3 vezes tricampeão da Libertadores e 1 vez Mundial de Clubes. Lembrando que eu não coloquei Supercopa, torneio do não sei o que lá, eu peguei assim o que é mais importante mesmo, né? E essa questão de Mundial de Clubes / Intercontinental, Copa Toyota, enfim, joguei tudo no mesmo como Mundial, porque, cara, é Mundial e vice-versa. Bom, com relação ao Grêmio, cara, ele é o único fora do eixo Rio-São Paulo que entrou na lista. É um time que representa muito um estilo, justamente por essa questão geográfica, ele representa um estilo muito único e diferenciado de torcer com relação ao resto do país, né? Ele muito se assemelha ali a um comportamento do futebol argentino, futebol uruguaio, tem amizades com diversas torcidas, né, e tal. E passa essa brisa que eu acho muito legal, de raça, de sofrimento, de lutar até o final. É um time muito conhecido por ser o imortal, por ser muito copeiro e por competições assim de mata-mata, como Libertadores, Copa do Brasil, ter muita tradição, ter uma camisa muito pesada. Tanto que se você for ver a diferença de títulos nacionais para os demais clubes daqui, é bizarro, é absurdo. São apenas, entre aspas, 2 contra 12 do Palmeiras, 7 do Corinthians, enfim. Mas nas Copas o Grêmio é realmente muito forte, o Cruzeiro também, por isso que eu fiquei tão nesse impasse. E também é onde tem uma rivalidade muito polarizada entre 2 clubes que pra mim é a maior em termos de rivalidade do país, que é com o Internacional. Então, cara, lá o bicho pega de uma forma que eu acho que, por mais que em São Paulo também seja foda, em Minas, no Rio, na Bahia, enfim, no Rio Grande do Sul tem ali um molho, ali um quê mais especial, esse lance de ser rival. Em 5º lugar, vamos de Santos Futebol Clube. Vamos puxar aqui o cartel do Santos. O Santos foi 8 vezes campeão brasileiro da Série A. Claro, vai ter Taça Brasil, que daí foi considerado Brasileirão e tá tudo certo. Juntamos lá os 8. 1 vez campeão da Série B, recentemente agora. 1 vez campeão da Copa do Brasil, em 2010. Tem 22 títulos do Campeonato Paulista, 5 torneios Rio-São Paulo, 1 Copa Conmebol, equivalente à Sul-Americana, tricampeão da Libertadores e 2 vezes campeão mundial de clubes. Esse aí é o cartel do Santos. Pô, tá bem demais, né?
E aí, cara, o Santos ele entra por uma questão de patrimônio, acho que uma questão histórica, porque o Santos é aquela cara do futebol brasileiro, aquela cara de ousadia, pedalada, meninos da vila, representa muito o que a gente entende pelo nosso futebol, da malandragem, do moleque que vai pra cima da marcação e tal. Como ele é localizado numa região de litoral, não é assim uma grande metrópole como é os outros, ele acaba que perde muito nessa questão de torcida, mas ainda assim tem uma torcida grande, uma torcida muito forte, o Santos. E ele é simbolizado, representado por 3 eras. Acho que, diferentemente do top 3, o Santos acaba tendo um período de escassez muito grande. A gente vai pegar a era do Pelé, que foi extremamente vitoriosa, ganhou tudo quanto foi título, ganhou de europeus, os melhores times do mundo, foi de fato o melhor do mundo, ganhou Libertadores, enfim, diversos campeonatos brasileiros em sequência, mas aí vai ter um hiato até chegar a era ali dos meninos de Diego, Elano, o próprio Robinho também, que ganha aquele brasileiro de 2002 e depois de 2004 chega na final da Libertadores 2003, é uma era muito forte do Santos. E aí a gente vai ver quase mais 10 anos até surgir a era do Neymar e do Ganso, que ganha Paulistão, que encanta o Brasil. Então acho que por conta desse DNA do futebol brasileiro, dessa cultura futebolística que a gente tem, se orgulha muito. O Santos tem uma parcela de culpa, uma contribuição gigantesca nisso. Tem uma base que é muito forte, os meninos da Vila é um negócio assustador, como os caras conseguem revelar grandes jogadores. Então por isso que o Santos está na 5ª colocação. Em 4º lugar, vamos de Corinthians. Vamos puxar aqui os títulos do Timão. 7 vezes campeão brasileiro Série A, 1 vez Série B, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, número importante, 30 vezes campeão paulista, é o maior campeão do estado de São Paulo. E lembrando sempre, né, que diferentemente do Grêmio, de repente até do Cruzeiro, o Corinthians e o próprio Santos, eles têm muito mais concorrência, tem muito mais rivais, né? No Rio Grande, com todo respeito ao Juventude, mas ali quem domina é Grêmio e Inter. Em Minas também, é Atlético Mineiro e Cruzeiro. São Paulo não, é muito mais dividido. 1 vez campeão da Libertadores, 2012, e 2 vezes campeão do Mundial de Clubes. Bom, 2ª maior torcida do país, malucaça, apaixonada. O Corinthians, assim como o Santos, teve aí um período meio complicado na sua história, sofreu com um jejum de títulos, foi dos times grandes que mais ficou tempo sem ganhar, até que conquista, foram 23 anos até conquistar aquele aquele Paulistão de 77, e foi o último dos grandes, demorou bastante para conseguir ganhar uma Libertadores, o último dos grandes de São Paulo, no caso. A importância, teve muita importância política, sociocultural do país, né, ali na década de 70 principalmente. Eu acho que isso contribui também para o legado de um clube como instituição num todo. Não coloco isso com tanta importância porque, para mim, falando de um time de futebol, a gente tem que falar de futebol, desempenho esportivo e afins. Muita gente pode pensar que eu poderia até colocar antes, cara, talvez até sim, por conta disso, desse legado de ideologia e principalmente de torcida, né? A torcida do Corinthians é muito diferenciada. Você vê jogadores falando que jogar lá é muito difícil, os próprios jogadores do time tomam um gol, os caras apoiam mais ainda, é muito legal isso. Então acho que por conta dos títulos, do conjunto da obra, de construção histórica para o país, de futebol jogado, essa raça corintiana, eu coloco o Corinthians na 4ª colocação. Bom, agora vamos pro top 3. Cara, assim, sinceramente, eu acho que se você foge desse top 3, é maluco. Porque não tem como. Você pode discordar de primeiro, segundo, terceiro, pode inverter e tá tudo certo. Mas, assim, eu acho que esses 3 estão aí tem um tamanho que tá um degrauzinho pequeno acima dos outros 3 que eu coloquei ali. Vamos começar então pelo Flamengo na 3ª colocação. Vou puxar aqui os títulos do Mengão. 8 vezes campeão brasileiro Série A, nunca rebaixado, 5 vezes campeão da Copa do Brasil, agora eu descobri que é empatado com o Grêmio, 1 vez campeão da Copa dos Campeões Regionais, 1 torneio Rio-São Paulo, 38 vezes campeão carioca, é soberano, maior campeão do estado do Rio de Janeiro, tricampeão da Libertadores, 1 vez campeão da Recopa Sul-Americana, 1 vez campeão da Mercosul e 1 vez campeão mundial de clubes. Cara, o Flamengo é autoexplicativo, não é querer ser populista, porque a torcida dos caras é imensa, é a maior do país, inclusive, só que esse não é o único critério que eu tô usando aqui, né?
tem aquela imagem, se o Santos tem a imagem da brasilidade do futebol, do jeito moleque, do jeito malandro, o Flamengo passa a brasilidade do carioca, da praia, do litoral, do popular, de ter torcida em tudo que é canto, absolutamente todos os cantos do país. Tem muito flamenguista, todo jogador, ou grande parte deles, que pelo menos numa geração passada, digamos assim, da minha até, digamos, sonhava em jogar no Maracanã. O Maracanã era o auge, assim, era o top dos estádios do Brasil, e é de fato, e muito se associa Maracanã ao Flamengo, ao Zico, ao time da década de 80, que ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial de Clubes, enfim, uma geração fantástica, que era um time que quase que compunha toda a seleção do Brasil, pra você ter ideia, era uma seleção foda que o Brasil tinha, e mesmo com os seus maus momentos administrativos, que não tem como negar isso, nos últimos anos, claro que melhorou muito, mas passou muito perrengue o Flamengo, chegou perto de cair pra segunda divisão em diversas oportunidades, ainda assim o time conseguia chegar bem nas competições, a camisa pesava demais. Lembra de um Flamengo campeão da Copa do Brasil 2006? Não era um primor de time, mas foi eliminando os rivais e chegando. 2013, a mesma coisa, o artilheiro, o camisa 9 era Hernani Brocador, com todo respeito, mas enfim, se comparar com o Gabigol de hoje, que não é mais hoje, né, mas tá, não tem como. E assim, mesmo assim o time chegava, batia ali. Libertadores acabou pecando um pouco nesse sentido, que veio a conquistar 2019 de maneira épica e veio aí a de 2022 também. Esse lance de administração, diretoria é muito importante, eu acho que fez com que o Flamengo perdesse muito, mas com essa nova gestão que o time tem aí, digamos, de 2016 para cá, quase uma década já, melhorou demais, tanto que conseguiu guinar aí o rumo do clube e fez com que todo esse lance da torcida grande, essa parada de ser aí o mais querido, mais popular do Brasil, se alinhasse com o desempenho do time dentro do campo, algo que não vinha acontecendo. Hoje o Flamengo faz investimentos que atraem jogadores de tudo que é canto do mundo. Hoje é muito melhor você jogar no Flamengo que jogar num time médio da Premier League, de Portugal, da França. É muito mais atrativo, muito mais convidativo, então por isso que o Flamengo ficou em terceiro lugar. Vamos para nossa segunda colocação agora, que vai ser o Palmeiras. Vamos passar aqui os títulos do Palmeiras, vamos lá. 12 vezes campeão brasileiro da Série A, 2 vezes da Série B, ou seja, tem rebaixamentos. 4 vezes campeão da Copa do Brasil, tá no pódio, 1 vez campeão dos campeões regionais, 5 torneios Rio-São Paulo, que pra época é bastante relevante, 26 vezes campeão paulista, o segundo maior campeão, e 1 vez campeão da Copa Rio, que para alguns é tido como o Mundial de Clubes do Palmeiras. Bom, tal qual o Santos, o Palmeiras tem também uma história antiga e rica, que lá atrás conseguiu construir esquadrões que ficaram para a história, como por exemplo a conhecidíssima primeira academia do time, que tem Ademir da Guia como seu grande líder. Aí a gente vai passar bastante tempo, um tempo ali de algum jejum que o time acabou vivendo, e vai ter um time notável a nível nacional somente lá na década de 90, que é quando vem a Parmalat, faz investimentos no clube, traz grandes jogadores, constrói um time forte, logo o vencedor consegue ganhar até a Libertadores de 99, só que aí no início dos anos 2000, sem esse aporte financeiro, acaba degringolando. Tem o rebaixamento de 2002, tem o rebaixamento de 2012, apesar de ter vencido a Copa do Brasil no mesmo ano. Isso é um ponto importantíssimo também, é um critério de desempate que eu usei. E que de 2016 para cá vem vivendo a sua terceira era. Pode ser a era Abel Ferreira, pode ser a era Leila Pereira, como você preferir, certo? E que há uma década o Palmeiras vem sendo, se o recorde fosse esse dos últimos 10 anos, certamente, sem nenhuma dúvida, o Palmeiras seria o maior time do Brasil, mas tem que reconsiderar a história, e nisso eu acho que o São Paulo, que vai ser o primeiro lugar que eu vou falar, tá um pouco na frente do time do Palmeiras. É um time que muito respeitado no Brasil, tanto jogando no Allianz quanto jogando fora de casa, tem o seu valor e é temido pelos adversários, principalmente na América do Sul, pelo retrospecto recente também. Recente que eu digo, vamos pegar desde quando ganhou a Libertadores, porque ganha em 99, mas chega em semifinal, bate final de novo e acaba perdendo pro Boca Juniors, enfim. E aí, além dos rebaixamentos, que assim, pra mim não são critérios tão fortes, tão marcantes, mas a gente vai ter o lance do Mundial.
porque os do adversário nesse caso aqui são autênticos, são contra times enormes, já vou falar mais sobre isso, e o Palmeiras acabou então pecando nesse sentido, mas tem uma história riquíssima, muito gloriosa. Você viu os títulos que eu mencionei ali? Porra, não tem como, né? Talvez daqui, sei lá, nessa mesma atoada, se os times continuarem com esse mesmo desempenho esportivo, daqui 5 anos, cara, o Palmeiras eu acredito que passe o São Paulo. Que eu volte aqui e vou falar, não, hoje o Palmeiras é o maior. Mas, pra mim, na minha concepção, ainda é o segundo. Então, finalmente chegamos. Vamos citar aqui os títulos do Tricas. Olha, é muita coisa. 6 vezes campeão brasileiro, tudo bem. O Palmeiras tem o dobro, mas, pô, 6 vezes campeão nacional. E já falo mais sobre. Uma vez campeão da Copa do Brasil, recentemente agora, 2023. Uma vez campeão do Torneio Rio São Paulo. 2 vezes campeão paulista. Tricampeão da Libertadores, igual o Palmeiras. Uma vez campeão da Copa Sul-Americana. 2 vezes da Recopa Sul-Americana, 1 vez campeão da Comebol e 3 vezes campeão do Mundial de Clubes. Então, talvez o São Paulo não seja o que tem mais títulos brasileiros, tem uns que tem mais, não seja o que tem maior torcida, o Flamengo e o Corinthians tem mais e vem logo em seguida, mas ele tá sempre ali, sendo muito regular ao longo dos anos. Então a gente pega uma boa década de 80 do São Paulo, 70 também, conta com títulos brasileiros, a gente vai pra 90, porra, 90 nem se fala. O time do Tele Santana, que ganha 2 Libertadores, chega numa final de terceira, acaba perdendo do Vélez nos pênaltis, mas que principalmente, além de ganhar as Libertadores, ganha o Mundial de Clubes. E ganha, cara, do Barcelona, que era tido, considerado e chamado de Dream Team, o time dos sonhos. Depois ganha só do Milan, do melhor Milan da história. Isso pra mim foi muito decisivo, além, claro, do fato de nunca ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, foi um time que há muito tempo ficou à frente do seu tempo, fez com que os outros tivessem que correr atrás dele, seja com relação aos brasileiros, seja com relação a Libertadores, principalmente, foi quem apresentou para o estado de São Paulo e fez com que os rivais passassem a cobiçar ainda mais a conquista da América. E aí, em termos de torcida, a gente pega ali a torcida independente do São Paulo, não que as outras não sejam, não que todas não sejam, né, torcidas empresa aqui no Brasil, torcida organizada, mas provavelmente a independente é aquela que vem tendo maior sucesso nesse âmbito, principalmente financeiro, de estrutura, enfim. É o segundo time que mais cedeu jogadores para a seleção nas Copas do Mundo, tem uma organização bizarra. Na última década, como eu disse, acabou ficando um espaço de tempo sem conquistas relevantes. Ganhou a Sul-Americana de 2012 e só veio ganhar de novo a Copa do Brasil agora em 2023, mas acredito que por conta dos mundiais, por conta de toda a história, por ter tido ídolos gigantescos não só do clube, mas também do futebol brasileiro, eu acredito que o São Paulo ainda seja o maior time deste país. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você encarecidamente curta ele, comenta se você concorda comigo, deixa em seu comentário, se você discorda, deixa aí também, dê seu argumento e dê o seu top 6 também, que eu tô bem curioso para saber. Beleza? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!